Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel da Coordenação Pedagógica aqui do CNA Cariacica e hoje eu trouxe essa reunião para a gente falar um pouquinho sobre o Kids 1, sobre o material do Kids 1. Os nossos pequenos, né, fizeram uma passagem agora do Young Kids 4 para o Kids 1 e como é uma troca de livro, uma troca de faixa etária dentro do material, uma troca de módulo, né? Eu acho que é muito importante que fique muito claro e que essa passagem, essa troca seja feita com a maior clareza e com a maior noção do que vem pela frente possível. Em virtude disso, eu gravei essa reunião, essa apresentação rapidinha para falar sobre o Kids 1, sobre as particularidades desse material e qual a melhor forma de estudar com ele, como vocês podem ajudar os nossos alunos em casa. Beleza? Vamos à apresentação então? Bora lá! Então, gente, como eu falei, né, começando aqui pelo Kids, o que é o material Kids? Como é que funciona o curso Kids? O curso Kids ele tem material e metodologia baseados em comunicação. Então a série Kids ela foca no uso dessa comunicação, né, entre os alunos e como que eles utilizam essa comunicação para expressar seus sentimentos, vontades e opiniões sobre os diversos temas que compõem o material didático, certo? Esse material ele é composto por 4 livros, então a gente tem 4 semestres, né, com esse material acontecendo. São 2 anos de curso, que vão do Kids 1 até o Kids 4, antes da passagem para o Teens. O nosso material ele é composto de 15 unidades, né, cada semestre, né, o Kids 1, por exemplo, é composto de 15 unidades, sendo a primeira delas a unidade 0, que é uma unidade de introdução, onde o professor faz combinados, onde o professor ensina os comandos de sala de aula, como tirar dúvida, como pedir para ir no banheiro, pedir para beber água, essas coisas, né? E além dessas 15 unidades e 2 unidades de revisão, a gente também tem 2 avaliações. Essa é uma das grandes diferenças do curso Kids para o curso Young Kids. Até o semestre passado, os alunos eram avaliados somente nas tarefas de casa, em sala de aula. A partir do Kids, os alunos passam a ter uma avaliação formal, 2 avaliações formais por semestre, uma a cada bimestre. E sendo assim, essas 36 horas compõem o material do livro, mais 4 horas que a gente dispõe para fazer aula show, para essas avaliações e outras atividades. Além desses componentes de aula, a gente tem também as web lessons, que são as atividades do portal, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E temos também os homework, que são as tarefas de casa, que são os deveres que eles fazem após o final de cada unidade. E os consumíveis, né, que são os stickers, que são os cards que eles destacam, são os itens que eles usam para as atividades de sala de aula e para as tarefas de casa também. Ok? Uma parte que eu acho muito importante do nosso material, como vocês podem ver, é o Table of Contents. Esse Table of Contents é o guia, né, do curso. Aqui nessa página, né, que é a página 4 e 6 do material didático, vocês conseguem ter acesso a todo o conteúdo do curso. Então aqui nessa guia vocês vão ter acesso ao que cai na unidade 0, o que tem na unidade 1, todas as unidades. Além disso, como vocês podem ver, essa trilha ela mostra as páginas onde estão cada uma das unidades do livro. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que tem em cada unidade. Por exemplo, então eu quero saber o que o meu filho está fazendo, o que ele está estudando, o que ele deveria estar sabendo depois da unidade 1. A unidade 1, por exemplo, tem aqui, né? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Então, nessa unidade aqui, o aluno vai aprender greeting people, cumprimentar pessoas, say good night, como dizer boa noite, asking and saying someone's age, que é perguntar e dizer a idade de alguém, numbers 1 to 20, que são os números de 1 a 20, asking and saying when someone's birthday is, que é perguntar e dizer quando é o aniversário de alguém, months of the year, os meses do ano, e planning a birthday party, como planejar uma festa de aniversário, certo? Então, esse é o conteúdo da unidade 1, temático de aniversário. E aí, terminou a unidade 1, passa para a unidade 2. Quanto tempo dura cada unidade dessa, né? Cada unidade dura aproximadamente uma semana para as turmas que têm aulas em dias intercalados e um sábado ou uma sexta para as turmas que têm uma aula por semana. Então, toda semana o aluno finaliza uma unidade e parte para outra na semana seguinte, certo? Vamos dar uma olhadinha agora no material mesmo, para ver no material como é que isso funciona?
Então, vamos lá. Eu tenho a aba aberta aqui do material. Isso aí, ó. Então tem aqui, né? A unidade 3, por exemplo, eu resolvi escolher ela para usar como exemplo para vocês. A unidade 3 é Can you lend me your pencil, please? Você pode me emprestar o seu lápis, por favor? Aqui na capa da unidade, né? A capa da unidade ela tem o ícone maior, Unit 3, Can you lend me your pencil? A gente tem aqui mostrando, ó, In this unit you will learn. Nessa unidade você vai aprender. E tem as 3 habilidades que serão trabalhadas. To lend and borrow school objects. Emprestar e pedir emprestado objetos escolares. To say you don't have an object. Dizer que você não tem um objeto. E to ask and answer where school objects are. Perguntar e responder onde estão objetos escolares. Ah, mas como é que eu vou saber isso aqui? Como é que eu vou trabalhar isso com o meu filho? Calma, vamos chegar lá, tem as web lessons, tem várias formas de praticar. Mas algo que eu acho interessante deixar claro é o seguinte. Esse conteúdo, essas atividades aqui da unidade 3, elas são unidades para serem trabalhadas em sala de aula. Então, caso o aluno perca uma dessas unidades, se ele faltar aula, ele pode trabalhar, tentar fazer o trabalho dessas atividades em casa, mas o ideal é que elas sejam feitas em sala de aula, por isso que as faltas devem ser evitadas. Aqui na parte superior do material, a gente tem uma barrinha de progresso que começa com uma estrelinha, e se vocês notarem, ela no andar, né, no decorrer da unidade, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai se preenchendo, né, até o final da unidade. Quando ela fica assim preenchida, é porque a unidade chegou ao fim, e dali para frente, né, dessa parte para frente, a gente tem os deveres de casa e os consumíveis que são usados para essa unidade. Mas eu acho que vale a pena falar também um pouquinho sobre os ícones. Se vocês notarem, por exemplo, essa atividade 1, Read and Circle, tem o ícone do lapisinho aqui, é uma atividade para ser feita escrita, né, só com lápis. Já a unidade 2 tem aqui, né, Listen, Number and Write. Essa é uma atividade de listening, é uma atividade de desenvolvimento do listening, da audição do aluno. E se vocês repararem bem, eu tenho aqui, né, um íconezinho de caixa de som e tenho o número 17. No material do aluno vai ter só essa caixinha de som 17. Esse player de áudio aqui está só no material interativo de sala de aula. Mas se o aluno estiver em casa e quiser fazer essa atividade, como é que ele pode achar esse áudio, esse listening para fazer? É muito fácil, basta que o aluno acesse o CNAnet, então aqui nessa é a carinha principal do CNAnet, e desça aqui até Audio Files. Aqui nessa aba Audio Files a gente vai conseguir encontrar o listening correspondente a essa atividade. Quando a gente entra em Audio Files, a gente tem a lista dos materiais, né? Nesse caso a gente está falando do Kids 1, está aqui, a gente vai entrar nele. E está aqui, vamos procurar a faixa certa, né? Aqui ele fala que é a faixa 17. Então se a gente vier aqui até a faixa 17, a gente consegue reproduzir essa faixa. Aqui, ó, o player se inicia, a gente consegue ouvir. Ou a gente pode também baixar o conteúdo dessa faixa e enviar por WhatsApp para alguém que Unit 3, Activity 2. E por aí vai. Ok? Assim que a gente faz os listenings. A gente tem também algumas atividades que, além de listening, envolvem o uso de stickers, né, que são os adesivos. Sempre que esse íconezinho, o stick, aparecer, a gente sabe que tem uma atividade com adesivos para fazer. Esse adesivo aqui da atividade da unidade 3, por exemplo, ele está lá na página 293. Ah, como é que eu vou saber qual página? Não está escrito no livro a página, mas os stickers ficam todos no final, né, do livro das crianças. Tem aqui nessa parte, né, Kids 1, stickers, estão na página 282 para frente. E aqui está tudo separadinho por unidade. Ó. Então o primeiro destacável da unidade 0, atividade 2 e 3, atividade 6, depois a gente tem o da unidade 1, e assim sucessivamente, até a gente chegar aqui nesse da unidade 3. Então até na ordem de destacar ele está certinho aqui, ó. Destaca primeiro o 3, depois o 8, por último o 10, isso e sucessivamente. As atividades de games são jogos para serem feitos em sala de aula também. Speak Up, atividade de conversação, mas basta saber que as atividades de listening estão ali onde eu mostrei. A gente tem a faixa correspondente embaixo do ícone da caixinha de som para a gente encontrar o áudio desse listening para ajudar o nosso aluno em casa, ok? Alright. Voltando um pouquinho então para a nossa apresentação, eu tenho uma sugestão de rotina de estudos para os nossos alunos. Então, eu usei como exemplo uma turma de sábado que tem uma aula por semana, mas isso pode ser adaptado para turmas em dias intercalados também.
A sugestão para as turmas de sábado ficou pelo menos 3 vezes por semana, além da aula do sábado, uma rotina de estudo. Então, o aluno faz aula no sábado, depois ele faz o homework, a tarefa de casa na segunda-feira. Na quarta-feira, acesso online teacher lá no CNAnet, também vou mostrar onde é que fica o online teacher. E na sexta-feira, faz a web lesson da aula seguinte. Como assim? Sem as datas, sem as unidades, fica um pouco confuso mesmo. Então, eu fiz um exemplo aqui desse mês. Então, vamos botar um exemplo de um aluno, de uma turma que fez a unidade 3 aqui no sábado, dia 6/4. Então, aqui no CNA, em sala de aula, o aluno veio e fez a unidade 3, foi a unidade trabalhada nesse sábado, 6/4. No domingo o aluno descansa, fica tranquilo. E na segunda-feira, a gente trabalha com o aluno o dever de casa da unidade 3. O dever de casa da unidade 3 ele está nas páginas 61 a 64. Vou mostrar para vocês. Ó. Então, a unidade 3 está aqui, né? Vamos fazer o dever de casa dela, aqui, da unidade 3. Foi essa unidade aqui que ele viu no sábado. Trabalhou essa unidade todinha no sábado. No sábado eles chegaram aqui na atividade 10. Todos esses consumíveis aqui que estão aparecendo na tela, o aluno já vai ter usado em sala de aula. Se não tiver usado todos, provavelmente é porque dividiu com um colega, ou usou do colega e acabou ficando livre, não tem problema nenhum. O homework está aqui, ó, página 61, primeira atividade, 62, segunda atividade, 63 a terceira atividade e página 64, quarta atividade. Então tá aqui, né? Página 61 e 64, a sugestão de estudo para o aluno na segunda-feira, o homework, unidade 3, página 61 e 64. Então o homework, lembre-se, ele sempre vai estar ao final da unidade que foi trabalhada no sábado. Então fez aqui, né, unidade 3 no sábado, segunda-feira faz o homework, faz a tarefa de casa da unidade 3. Na terça, fica tranquilo, pode ver filme, consumir conteúdo em inglês, legal. Na quarta-feira, a gente pode trabalhar com os alunos o Online Teacher, que é o professor online, também está lá na plataforma do CNAnet. Já vou mostrar para vocês como é que a gente faz para acessar e conversar com o Online Teacher, mas a sugestão é que vocês usem os 25 minutos semanais que todo aluno tem direito para praticar com o Online Teacher. Dá para entrar lá no Online Teacher, abrir a videochamada com ele e pedir, olha, Teacher, eu queria praticar a unidade 3, queria fazer algumas perguntas, algumas respostas, praticar um pouquinho mais a oralidade, ou queria ajuda aqui nesse homework que ficou difícil de fazer na segunda-feira, não consegui entender muito bem. Então na quarta trabalhar com o professor online, você tem direito a toda semana esses 25 minutos para trabalhar com ele, para que a gente tenha esse acesso semanal feito também. Na sexta-feira, trabalhar a web lesson, mas não da unidade 3, da unidade 4, da unidade que vai ser trabalhada no sábado. Como assim? As web lessons, elas são atividades exploratórias. O aluno pode fazer e refazer quantas vezes ele quiser as web lessons no portal. Também vou mostrar onde é que elas ficam. Mas é muito interessante que o aluno ele comece a fazer a web lesson, ele comece a consumir, comece a trabalhar a unidade que ele vai aprender no sábado, na sexta-feira, no dia anterior. Por quê? Dessa forma ele já vai ter acesso a um pouco do conteúdo que ele vai trabalhar no sábado, vai conhecer algumas palavras, talvez conhecer alguns conceitos, e dessa forma a aula vai ser mais produtiva. O aluno ele vai ter acesso já a algum conteúdo para já trabalhar em sala de aula. É como se ele já estivesse levando para a sala algumas coisas, algumas dúvidas, tudo que ele fosse tirar. Então, na sexta, que precede o sábado, ou no dia anterior à aula do aluno, é interessante que se faça a web lesson da aula seguinte, da aula que ele vai fazer no sábado. Então, se a gente segue sempre esse cronograma, as turmas de sábado, por exemplo, vão sempre fazer as web lessons da aula do sábado na sexta-feira. E não tem problema se o aluno quiser refazer depois para revisar. Essas web lessons podem ser refeitas quantas vezes forem necessárias. Ok? E a avaliação. Eu falei lá no começo que a gente tinha avaliação, né? O Kids ele passa a ter avaliação. As avaliações, elas acontecem aqui, ó, nesse momento. O aluno faz a unidade 0 até a unidade 7. E aqui depois da unidade 7 a gente tem uma unidade de revisão, uma review unit. Então, entre a unidade de revisão e a unidade 8, a gente tem um marco aqui que é o meio do semestre, que é o final do primeiro bimestre de aulas. E aqui, nesse momento, o aluno vai fazer uma avaliação escrita e uma avaliação oral. Essa avaliação não é uma prova para reprovar o aluno. A nossa avaliação não tem caráter de reprovação. A avaliação ela serve como uma ferramenta para o professor e para a escola saberem se a turma está toda andando equiparada, se todos os alunos estão andando no mesmo nível. Serve também para a gente ver qual é o ponto de maior atenção dessa turma e desse aluno. Se eles precisam praticar mais a parte de expressão oral, se eles precisam
explora mais a parte de listening ou a parte de escrita, de leitura. Então a avaliação ela tem um caráter mais como ferramenta pedagógica para a gente entender o processo de aprendizado desse aluno, se está sendo eficiente, se está tudo andando direitinho, do que como um instrumento de reprovação. Na verdade, a aprovação para o semestre seguinte, a aprovação do aluno, ela está condicionada a uma reunião no final do semestre entre o professor e coordenação. Todo final do semestre, a coordenação conversa com os professores sobre cada aluno, caso a caso. Então, é comum que alunos que tenham pontuação suficiente para serem aprovados, é comum que esses alunos precisem de algumas aulas extras, porque o professor consegue perceber que, apesar do aluno ter tido nota, seria interessante se ele fizesse um reforço, se ele fizesse uma prática maior de determinado conteúdo. Bem como pode ser que o aluno fique com a nota um pouco abaixo da média, mas seja por algum motivo de força maior, porque faltou entrega de alguma tarefa ou de alguma atividade, mas o professor sabe que esse aluno é um aluno que tem capacidade, um aluno que está conseguindo se comunicar, escrever, fazer todas as 4 habilidades bem. Então, o maior fator de aprovação e de encaminhamento para o livro seguinte dos alunos é a reunião pedagógica, que é a reunião entre o professor e a coordenação pedagógica. A prova ela serve como um instrumento para o professor e para a coordenação de checar se o desenvolvimento do aluno está em dia. E também serve para a prática. O aluno, daqui a algum tempo, vai fazer teste de proficiência. Então já é muito bom que o aluno, desde cedo, que o aluno desde sempre, se habitue a fazer testes, se habitue a fazer uma atividade formal sem consulta, para que no momento de fazer a prova de Cambridge, por exemplo, que é a prova que a gente utiliza aqui no CNA, ele já tenha mais confiança, já esteja mais habituado a fazer esse tipo de teste, a ter esse tipo de momento em inglês. Então é uma ferramenta de treino para os alunos e uma ferramenta de acompanhamento para o professor e para a coordenação pedagógica. Então, a avaliação do meio do semestre e a avaliação do final do semestre não devem para o aluno ter esse peso de prova, ter essa pressão da reprovação. O outro ponto que eu acho muito importante destacar sobre a prova é que essa é uma avaliação para o professor e para a coordenação pedagógica. Então, se o aluno mascarar o resultado desse teste, fica mais complicado, tanto para o professor quanto para a coordenação, entenderem se esse aluno precisa de ajuda em algum ponto específico. Então, se o aluno, por exemplo, está esquecendo as expressões, está esquecendo vocabulários, ou esquece algum tipo de construção, estuda muito ali para fazer essa avaliação na semana anterior à prova e por ter estudado muito para essa avaliação. Consegue memorizar ou falar muitas coisas na avaliação, mas depois esquece, isso vai mascarar de certa forma o resultado dele. Então, o ideal é que o aluno faça a avaliação, que ele faça o teste com o conhecimento que ele tem no momento. O teste ele tem que ser uma fotografia, ele tem que ser um retrato do desenvolvimento do aluno naquele momento do semestre. Então é muito importante que isso seja feito da forma mais natural possível. O aluno pode se preparar para o teste? Pode, mas essa preparação pode ser feita ao longo do semestre. Ao longo do bimestre, ela não precisa ser na semana anterior à prova. Como que o aluno pode se preparar para o teste antes, ao longo do bimestre? A gente pode fazer isso através das web lessons, por exemplo, que são as atividades online que estão lá no portal, no CNAnet. As web lessons, elas estão aqui no CNAnet. Essa é a entrada dele, depois que o aluno coloca o login e senha para entrar no CNAnet. Essa é a primeira tela que abre. As web lessons elas ficam aqui, nesse primeiro quadrado vermelho, onde está escrito Go. Então, para acessá-las, a gente clica aqui em Go. E vai carregar essa trilha aqui de planetas que vem desde lá do primeiro livro das crianças, dos 5 aninhos, até o final da série Teens. Para fins de exemplo, a gente está usando aqui o Kids 1, Então, a gente clica no livro do Kids 1, vem Go, e aqui a gente vai abrir a trilha do livro Kids 1, do Kids 1. A gente tem aqui as missões de 1 até 14. As missões são referentes às unidades. Então, se o aluno fez a unidade 2 no sábado, a gente vai fazer aquele esquema de fazer o dever de casa na unidade 2, praticar com o professor online na unidade 2, e no sábado seguinte, onde ele vai trabalhar na unidade 3, a gente vem aqui e pratica a unidade 3, a missão 3. Então a gente clica aqui e clica em Play. Aqui vai estar Play, porque vai ser a primeira vez que o aluno vai fazer, e aqui você pode fazer as atividades extras que estão no portal. Essas web lessons elas podem ser refeitas quantas vezes o aluno quiser para revisar. Então, o indicado é realmente que o aluno faça isso, que ele faça isso o máximo de vezes possível. Aquelas carinhas que eu coloquei lá no planejamento, elas podem ser substituídas por mais práticas de web lessons que o aluno já fez, revisão dessas atividades.
Uma outra forma da gente praticar é através do Online Teacher. Onde é que está o Online Teacher no portal? Voltando aqui à tela inicial do portal, se a gente descer um pouquinho, o Online Teacher está logo aqui, ó. Help. Quando a gente clica nesse botão Help, a gente abre a página inicial do Online Teacher e aqui eu tenho duas opções. Ou I want to clear a doubt, que é essa primeira, e I want to practice conversation, que tem até o ícone aqui com um astronauta, com um professor. O clear a doubt, a gente abre nessa primeira opção das interrogações, um chat aberto, estilo WhatsApp mesmo, você pode escrever mensagem de texto ou gravar por áudio a sua dúvida. E um professor do CNA, da Central, né, lá em São Paulo, vai fazer o atendimento e vai tirar dúvida sobre tarefas de casa, como fazer uma atividade, não entendi, onde é que tá, em que página está o adesivo, como eu acho o áudio dessa tarefa. É só entrar aqui no Online Teacher e tirar essa dúvida, I want to clear a doubt. Nesse primeiro ícone que tem interrogação, o atendimento é ilimitado, você pode tirar quantas dúvidas você quiser por mês, pode até praticar por áudio, tem alguns alunos que gostam de mandar, né? Teacher, tal frase, eu falei certo, por que está errado? E o professor responde. E o horário de atendimento dessas duas ferramentas é de segunda a sexta, de 9 da manhã às 8h50 da noite. No sábado, de 9 da manhã às 2h50 da tarde. Mas o da quarta-feira, que eu recomendei, é essa segunda opção aqui, ó, I want to practice conversation. Quando a gente clica aqui, abre uma call com o professor de lá. É uma chamada de vídeo, então é importante que se abra a câmera também. Até para ter o contato, para o professor ver a criança falando, pronunciando. E nesse I want to practice conversation, abre uma janela com uma call, né, uma videoconferência com o professor do CNA, para que essa prática, né, para que esse momento seja realizado. Então a recomendação é que seja feito isso toda semana. Qualquer outra dúvida que a gente tenha, que vocês venham a ter, uma outra forma de tirar dúvidas também, se o Online Teacher não estiver no horário, ou vocês quiserem tirar uma dúvida para ter resposta no dia seguinte, vocês podem entrar em contato diretamente com a coordenação pedagógica. Se vocês escanearem o QR Code que está aqui na tela, já vai abrir a conversa direto no WhatsApp da coordenação. É o mesmo WhatsApp da secretaria, diga de passagem. Então, basta mandar mensagem nesse número que eu, pessoalmente, vou tentar tirar essa dúvida o mais rápido possível. Eu não fico com esse WhatsApp aberto o dia todo, então eu venho de vez em quando, consigo abrir. Então, sempre que tem uma dúvida, eu abro, eu tiro dúvida dos alunos. Quem fica sempre nesse WhatsApp é a Jéssica, que é a secretária aqui da escola, fica na recepção, vocês conhecem ela. E se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa com relação ao Kids 3, a metodologia, basta mandar uma mensagem que a gente de pronto vai fazer o possível para poder responder o mais rápido possível, certo? Bom, espero que tenha sido explicativo, que eu tenha ajudado vocês, que o momento de estudo, que esse momento de fazer as tarefas de casa seja mais leve. E qualquer coisa, novamente, estou aqui à disposição, basta que vocês me enviem a mensagem e assim que for possível eu vou responder a todos, tá bem? Muito obrigado pela atenção e se for necessário, já sabem, estou aqui. Bye bye!